Olá, bom dia a todos. É com imensa satisfação que damos início a mais um painel tributário elaborado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Maurício Voltes dos Santos, vou tratar aqui das alterações que ocorreram na legislação tributária federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio vai tratar das alterações da legislação estadual. Bem, nesta última semana nós não tivemos nenhuma alteração de fato na legislação tributária federal. Mas nós trouxemos 3 assuntos os quais nós julgamos serem relevantes fazerem nossos comentários aqui. O primeiro deles é quanto à solução de consulta COSIT número 24/2024. Essa solução de consulta ela traz esclarecimentos quanto à possibilidade de apropriação de crédito de PIS e COFINS pelo setor supermercadista. Essa solução de consulta ela esclarece que aqueles supermercados que tenham nas suas atividades o setor de padaria, o qual, para efeitos de apuração de crédito de PIS e COFINS, ele é considerado como um setor produtivo, essas pessoas jurídicas podem apropriar crédito sobre os gastos com limpeza, dedetização e, inclusive, com gastos realizados para fins de destinação de resíduos. Gastos esses que visam atender normas sanitárias. Também vale destacar que nessa solução de consulta, embora ela traga assuntos relacionados ao setor supermercadista, ela também pode ser aplicada por outros setores, desde que atendem aquelas condições do conceito de insumos para fins de apropriação do crédito do PIS e da COFINS. Então, por exemplo, uma indústria que ela produz bens e ela tem gastos relacionados à limpeza, dedetização ou também tratamento de resíduos relacionados ao processo produtivo, ela também pode apropriar crédito de PIS e COFINS referente a esses gastos. Outra solução de consulta que também foi publicada na semana passada é quanto à solução de consulta de número 27/2024. Essa solução de consulta, ela trata sobre matéria de compensação de créditos obtidos pelos contribuintes quanto a ações judiciais. Em 2021, foi publicada a emenda constitucional de número 113. Essa emenda constitucional ela acabou alterando a autoaplicabilidade no âmbito da União de compensações de créditos líquidos e certos dos contribuintes para fins de compensação de débitos que foram incluídos em parcelamentos. Então, essa solução de consulta ela veio esclarecer que a Receita Federal não admite que contribuintes que tenham créditos líquidos e certos habilitados junto à Receita Federal, decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, que eles não podem ser compensados para liquidar débitos que foram incluídos em parcelamentos. E por fim, o último comentário que tenho a fazer aqui é quanto à Lei 14.754 de 2023, a qual ela acabou sendo regulamentada pela instrução de número 2180 de 2024. Esta lei, também esta instrução normativa, ela possibilita que aquelas pessoas físicas que tenham bens e direitos no exterior, como por exemplo, imóveis ou direitos sobre imóveis, aplicações financeiras, participações em pessoas jurídicas consideradas controladas ou bens móveis, como veículos, embarcações, aeronaves ou outros bens sujeitos a registros gerais, que eles podem atualizar a valor de mercado esses bens localizados no exterior com base no valor de mercado do dia 31 de dezembro de 2023. E sobre esse ganho apurado em decorrência da atualização desse valor, essas pessoas físicas elas podem pagar o imposto de renda correspondente a apenas 8% sobre esse ganho. Então, esta lei ela permitiu que essas pessoas jurídicas elas regularizem esse imposto de renda até agora, no dia 31 de maio de 2024. Essa autorregularização ela pode se dar mediante o preenchimento de um formulário que está disponível no site da Receita Federal e, após esse preenchimento, a pessoa física ela deve pagar o imposto de renda dos 8% integralmente e fazer um requerimento web dentro do ECAC da Receita Federal para formalizar esse pedido. Então, os nossos comentários que nós temos a fazer quanto a esta Lei 14.754 são estes,
mas para fins de lembrá-los que esse prazo para adesão da atualização desses valores correspondente aos bens e direitos no exterior, ela deve ser formulada até o dia 31 de maio de 2024. E também vale destacar que ao contribuinte fazer essa adesão à atualização desses valores, esse valor ele passa a incorporar o custo fiscal do bem que consta na declaração da pessoa física. Então, o ganho que a pessoa física tem ao realizar a atualização desse valor é que ao invés de quando ela alienar ou baixar esse bem da sua declaração, ela deixa de pagar os 15% do ganho de capital, ou mais, dependendo do valor do ganho de capital apurado, e paga somente os 8% permitido com base nessa regularização constante da Lei 14.754. Então são estas as informações que gostaríamos de transmitir aos senhores nesta semana. E agora eu passo a palavra para o colega Luiz Antônio e desejo a todos uma ótima semana e um abraço. Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar pela prorrogação dos benefícios fiscais do ICMS vinculados a isenções, redução de base de cálculo e créditos presumidos do imposto. Os decretos números 57.504, 57.505 e 57.506, publicados agora no dia 15 de março, em segunda edição, prorrogam, dentre muitas outras operações beneficiadas, até 30 de abril de 2026, a isenção de ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da administração pública direta e indireta, federal, estadual e municipal e as suas fundações. Até 31 de dezembro de 2024, isenção nas operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde. Até 20 de junho de 2026, isenção nas operações internas e relativamente ao diferencial de alíquota nas operações com irrigadores e sistemas de irrigação para uso na agricultura ou horticultura por aspersão ou gotejamento. Até 30 de abril de 2026, isenção nas prestações de serviços internas de transporte de calcário. Nas prestações de serviço de transporte de mercadorias destinadas a programas de fortalecimento e modernização das áreas fiscal, de gestão, de planejamento e de controle externo do Estado. Também nas prestações de serviço de transporte intermunicipal de cargas. Esta sim é de amplitude geral no Estado, porque as transportadoras utilizam muito essa isenção nas prestações de serviço de transporte intermunicipal. Em termos de redução da base de cálculo do ICMS em operações com mercadorias, prorroga até 30 de abril de 2026, nas saídas e na importação do exterior de aeronaves, peças e acessórios, também as saídas interestaduais promovidas por estabelecimento fabricante ou importador de veículos, máquinas, aparelhos e chassis, e também as saídas internas de pedra britada e de mão. Prorroga até 30 de abril de 2026 a redução da base de cálculo do ICMS nas prestações de serviço de transporte intermunicipal de pessoas, passageiros ou não, exceto o aéreo. As empresas de transporte de passageiros realmente aguardam sempre a prorrogação desta redução da base de cálculo. Quanto aos créditos presumidos, prorroga até 30 de abril de 2026 os créditos presumidos do ICMS do PISEG, que é para
fortalecimento da segurança pública, o pró-cultura, o pró-social e o pró-esporte. Entendemos importante que seja apontada essa prorrogação, considerando que muitas empresas estavam inseguras quanto à aplicação ou não dos recursos nestes incentivos do PSEG, pró-cultura, pró-esporte, pró-social, considerando que os mencionados créditos presumidos do ICMS eram e continuam sendo por prazo certo, ou indeterminado, ou determinado. Também tivemos a prorrogação da redução da base de cálculo do ICMS até 30 de abril de 2026, na saída de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e também de máquinas e implementos agrícolas, devidamente relacionados no convênio 52/91. Como não cabe ler todos os itens beneficiados pelas prorrogações de isenção, redução da base de cálculo e créditos presumidos do ICMS, por serem exatamente muito extensos esses decretos, nós recomendamos que os contribuintes que produzem, importem do exterior ou comercializem as mercadorias amparadas por esses benefícios fiscais, analisem de forma pormenorizada cada item relacionado nos referidos decretos, para que verifiquem se ditas prorrogações alcançam ou não os seus produtos. Com relação ao ICMS substituição tributária, tivemos a inclusão, a partir de 1º de abril de 2024, do Estado de Santa Catarina nas disposições referentes à substituição tributária nas operações interestaduais com as bebidas quentes relacionadas no apêndice 2, seção 3, item 32. Nota-se um certo recuo no processo de eliminação da substituição tributária no Estado de Santa Catarina, pois até agora tivemos a revogação de inúmeros itens de produtos retirados do regime de substituição tributária do Estado vizinho, muitos dos quais permanecem sendo exigidos com substituição tributária aqui no nosso Estado do Rio Grande do Sul. Com relação às transferências interestaduais de mercadorias, foi estabelecido que o cálculo do valor da substituição tributária nas remessas interestaduais de mercadoria entre estabelecimento da mesma empresa deverá ser deduzido o ICMS destacado na nota fiscal de transferência, ou seja, tal como era anteriormente quando havia incidência efetiva do ICMS relativo ao débito próprio. Agora, por esta figura de apenas transferência do ICMS do Estado remetente para o destinatário, havia realmente a necessidade de um esclarecimento para que houvesse a dedução do imposto calculado de forma global pela margem de valor agregado ou a pauta. Então, são essas as informações da área fiscal quanto às alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.